Vamos para a Bíblia, Filipenses 3, versículo 4, e gosto que o povo perca a timidez de falar mesmo, de glorificar. Hora dessa, sendo o seu caso, avisa na recepção, porque não é todo culto que eu falo a respeito de testemunho, mas uma vez tendo, quem sabe, naquele mesmo culto você já glorifica o Senhor aqui com a gente. Filipenses 3, versículo 4, é a lição inicial de hoje, e eu creio que Deus vai tratar muito com você. Hoje será um tanto diferente, eu vou ler alguns textos para fundamentar o nosso tema, o nosso assunto. O apóstolo Paulo começa dizendo no verso 4 de Filipenses 3, o seguinte: ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem real, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Então perceba, irmãos, que o assunto de hoje gira em torno desse versículo. O apóstolo Paulo, ele dizendo, olha gente, se for para confiar no próprio taco, se for para confiar no currículo, na habilidade pessoal, eu seria um desses que poderia me gabar um monte. Eu seria um desses que poderia confiar no meu próprio taco. Aí ele começou a trazer o porquê dele dizer isso. Nós acabamos de ver no verso 5, que ele vem dizendo, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, foi fariseu, perseguiu a igreja, e a última palavra do verso 6 está dizendo o quê? Irrepreensível, que não cabe repreensão, que não tem nada que se fale a respeito dele, não teria nada para criticar, não teria nada para desabonar, pelo contrário, ele seria um ficha limpa, ele teria um excelente currículo, ele poderia, em outras palavras, se gabar um monte, ele poderia, repito, confiar no seu próprio taco, talvez, como diz aí uma canção, de ser o cara, talvez dizer, esse cara sou eu. Se é para alguém se orgulhar do que faz, se é para alguém poder dar carteirada, como se fala no ditado popular, esse aí seria eu, porque eu sou isso, sou aquilo, sou o outro, aí ele veio relacionando item a item. Mas irmãos, é bem claro, que nós não devemos ficar confiando nas nossas habilidades, no sentido de se achar o tal, no sentido de, modéstia à parte, eu sou bom, modéstia à parte, eu sou o cara no que eu faço. Temos que tomar cuidado nisso, porque já diz a Bíblia, você pode anotar para referência, Provérbios 16, verso 18, está escrito que a soberba precede a queda. Então, quando a pessoa começa a enfeitar o pavão, como se diz no ditado, quando ela começa a ficar muito cheia de si, isso é perigosíssimo. Ouvi uma vez do pastor Jaime, e eu repito aqui, de que quem morre afogado não é quem não sabe nadar, é quem sabe. Numa primeira vez que eu vi isso, eu demorei um pouco mais de digerir as informações, aí eu pude compreender. Sabe o que ele quis dizer com isso? Porque quem sabe nadar, vai querer ir nas águas mais profundas, vai querer ousar mais, vai querer arriscar mais, e torna então mais perigoso. Quem não sabe nadar, será mais contido, não é verdade? Vai ver a água está ali pelo meio da canela, a pessoa, epa, eu não vou mais não, até aqui tá bom, até aqui eu me garanto, até aqui tá legal, mas você não molhou o corpo inteiro, eu sento um
tem problema. Aí ela senta como criança e está molhando ali até um pouco mais alto da cintura até o peito e diz: está bom demais, já tomei meu banho. Ela então é mais prudente, é mais cautelosa, porque ela não sabe nadar. Voltando aqui à explicação bíblica, então a soberba está seguro de si, confiar no próprio taco. Paulo poderia fazer isso muito bem, mas ele diz: eu não farei isso, apesar de que eu poderia, pelo meu currículo, dar carteirada. Sabe, irmãos, a mensagem de hoje ela vai girar dentro desse assunto, de nós não ficarmos nos garantindo pelo que temos, pelo que somos, ou por qualquer razão dessa vida. Essas coisas são absolutamente temporais, essas coisas são absolutamente presentes do Pai, essas coisas são absolutamente temporárias, e a gente não pode se firmar nelas. Se você avançar um pouco mais na Bíblia, está escrito em Jeremias 9, 23, uma declaração seríssima. Vai pegando nota. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte, onde, irmão? Na sua força. Não se glorie o rico nas suas riquezas. Então a Bíblia está falando de uma forma muito clara, de que quem é sábio não se garanta na sabedoria. Quem é forte, não queira se garantir na força. E quem é rico, não queira se garantir na riqueza. Porque isso tudo pode passar. Alguém que hoje talvez está tremendamente forte, isso tudo pode passar. Então você confiar nessas coisas, é como se você estivesse pregando um prego na areia. Aí o verso seguinte, 24, diz bem assim: mas o que se gloriar, glorie-se nisso. Em que, irmão? Em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Final do 24 diz: porque destas coisas me agrado. Quem está falando isso, irmão? O Senhor. Então perceba que o texto termina dizendo que dessas coisas Deus se agrada. Do quê? De que você se empenhe, não de querer mostrar que você é o tal, que você é o cara, como nós já falamos. Não, não é um empenhar nisso. É para se empenhar em conhecê-lo. Então posso te alegrar essa noite, irmão? O fato de você estar aqui hoje está agradando a Deus. Irmão, sabia não? Por quê? Porque nós estamos agora no abrir da Bíblia, aprendendo, conhecendo sua direção, conhecendo sua revelação, conhecendo sua palavra, fazendo as orações, intercessão também pela família. Então, glória a Deus, sem medo de errar. Eu digo que você essa noite, quando se ajeitou, quando se preparou para vir para essa casa de oração, o céu estava agradando da sua atitude. Posso ouvir o seu glória a Deus, irmão? Que bonito, hein? Então, o Senhor se agrada disso, de que a gente procure conhecê-lo ainda melhor. Eu vou ler esse mesmo versículo 24, agora na linguagem de hoje, só para poder abrir mais o nosso entendimento. Vai aparecer na tela aí para você o 24. Se alguém quiser se orgulhar, que se orgulhe de me conhecer e de me entender, porque eu, o Senhor, sou Deus de amor e faço o que é justo e direito no mundo. Ao final do 24, essas são as coisas que me agradam. Eu, o Senhor, estou falando. Eu não tenho dúvida, se eu perguntar quem quer agradar o Senhor, vai ser 100%, todo mundo levantando a mão e desejando assim fazer, agradar a Deus. Então, quer agradar a Deus? Se apoie não nas suas riquezas, não na sua sabedoria, não no seu conhecimento, não na sua força, porque aí não agrada. A forma de agradá-lo é querer conhecê-lo mais e mais. Então, em cima dessa verdade,
de querer se garantir pelo que tem, pelo que é. Jesus contou uma vez uma parábola, está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 12, verso 13, uma parábola que Jesus falou exatamente sobre isso, sobre confiar no que tem, no que faz, no que é, e isso aí é prego na areia. O verso 13 diz que o Senhor, verso 15 melhor, vamos direto, o Senhor disse: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste, tem hábito de grifar, grifa isso, não consiste na abundância do que possui. Não é assim. Talvez no linguajar humano, talvez no olhar míope do homem, do ser humano, a avaliação possa ser isso. Alguém que talvez te olha de cima e embaixo, está olhando o seu tênis, está olhando tua roupa, se está alinhada, está olhando se é de marca, se não é de marca, está olhando isso e aquilo e tal. Talvez no olhar de alguém que pensa que isso aí são as coisas mais valiosas da vida, seja desse tipo. Talvez vai seguindo com os olhos para ver em que carro que você vai entrar, e a Bíblia está dizendo que a vida do homem não consiste nessas coisas. Tem um andar muito mais alto que esse aí. Se Deus bem permitir, que Ele te dê sim uma condição de vida digna, que Ele te dê a capacidade de ter seus bens, suas propriedades. Deus é poderoso para isso, mas no olhar de Cristo, no olhar do Senhor, não é isso que nivela o homem para Deus. E você diga amém, Jesus, não é isso que nivela. Aí ele contou uma parábola, vamos ver, para lembrar essa história. Versículo 17 diz assim, melhor 16, propôs-lhes uma parábola, dizendo: a herdade, a propriedade de um homem rico, tinha produzido com abundância, e arrazoava, zombava ele, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derribarei os meus celeiros, e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens, e direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Folgado, né, irmão? Como que diz? Eu estou bem, eu sou bom, o negócio está tranquilo para o meu lado. Verso 20, mas Deus lhe disse, pode ler comigo 20, louco, essa noite te pedirão tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros, e não é rico para com Deus. Então aqui nessa parábola, Jesus deixa muito claro de que há pessoas que juntam riquezas nesta vida e para com Deus são pobres de maré-maré. Não entendo o discurso errado. Se Deus lhe der graça de ter as propriedades nesta vida, amém, Deus abençoe e glória a Deus por isso. Mas o que eu quero dizer que o foco é as riquezas eternas, onde a Bíblia diz que lá não corrói, nem ladrão rouba, porque elas são eternas. Diga graças a Deus, irmão. Riquezas eternas é aquela diferença entre ser rico ou ter preço e ter valor. Tem coisas que não têm preço, tem coisas que são valiosas, como aqui agora, valioso esse nosso tempo na casa de Deus, amém, gente? Sem sombra de dúvida. Valioso o teu momento em família, sem sombra de dúvida. Valioso o teu período com esposa, o teu período com filhos, sem sombra de dúvida. Valioso um período que você faça culto doméstico, talvez você, seus filhos, valioso, não tem dúvida, coisas que não têm preço. Mas dentro dessa verdade bíblica, eu vou mostrar para você agora um caso, um exemplo, que é o de Nabucodonosor. Olha o nome desse homem. Lá em Daniel 4, verso 29, diz a Bíblia que ele, lembra do que nós estamos falando?
nós estamos falando sobre a pessoa confiar no seu próprio taco, sobre a pessoa dizer eu sou bom no que faço e se orgulhar e colocar como alicerce as suas habilidades, a sua confiança, e isso aí é problema, isso aí é problema. Daniel 4:29 diz, ao cabo de 12 meses, ainda, ou andando a passear sobre o palácio real da Babilônia, falou o rei e disse, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder, e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu, a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem poder sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Vamos entender isso? Qual é o nome do rei? Vejamos se você está atento. Qual é o nome do rei? Nabucodonosor. Na gestão dele, ao que o texto nos dá a entender, de fato ele fez muitas coisas. Edificou, o texto falou, o palácio real, edificou a casa real, edificou e fez acontecer. E ele então, num certo dia, parou e começou a observar as coisas que ele fez, e começou a vangloriar. Sabe aquela pessoa que é narcisa? Você conhece alguém que é narciso? Mais ou menos isso. Eu brinquei hoje mais cedo, que esse moço devia se olhar no espelho e beijar o espelho. Ele começou, a massagear o ego e dizer, poxa, olha tudo que fiz, aquilo ali fui eu, isso aqui fui eu, aquilo outro fui eu e tal. Glória a Deus, se na tua gestão você está fazendo um bom trabalho. Glória a Deus, ninguém quer, na sua vez, deixar a peteca cair. Todo mundo quer que na sua oportunidade, na sua gestão, aquilo que passa pela sua mão, quer que isso prospere, quer que isso avance. Isso aí é fato. Ninguém trabalha para andar para trás, ninguém trabalha para ser derrotado, a pessoa trabalha para ser vencedor na vida. Então ótimo por isso, mas onde está o erro? Nabucodonosor se encheu, como quem diz, puxa, não sabia que eu era tão bom, ó o que eu fiz, olha aquilo ali, olha o outro, puxa, sabe o que ele quis dizer em outras palavras? Não foi nem glória a Deus, glória a mim. Quase que ele falou, hosana ao Nabucodonosor para sempre, dando louvores a ele, como quem diz, olha como eu sou bom, sou o cara. Na mesma hora do céu caiu uma voz, a Bíblia usa essa expressão, que falou, então você está dizendo que você chegou aí porque tu é bom? Tá bom então, o reino não é mais teu, já começou perdendo. Tá bom então, eu vou tirar por um instante a sua lucidez. Você não está falando que é o cara? Então eu vou tirar minha mão de sobre você por um instante. Diz a Bíblia que o juízo do homem começou a enfraquecer, a cabeça do homem começou a ficar atrapalhada, que ele começou a viver igual um animal, irmão, igual um bicho. Estava lá no meio do pasto comendo grama, o rei fazendo uma coisa dessa. Por um instante, Deus tirou a lucidez dele. Você entende isso, irmão? Sim ou não? O que o texto quer nos ensinar? Vamos entendendo o processo da mensagem, vamos acompanhar o entendimento. Então, o que o texto está dizendo? Nabucodonosor era um desses, que estava vangloriando de sua força, de seu braço, de sua capacidade, e Deus falou, é assim? Então tudo bem, então vai agora sem mim. Então agora vai sem mim. Virou um bicho qualquer e ficou por 7 tempos, a Bíblia diz, comendo grama igual um bicho.
Eu abro parênteses, irmãos, já falamos sobre esse assunto algumas vezes, e o Espírito de Deus me constrange a falar de novo. O que temos foi Deus que deu. O que somos foi Deus que deu. Não enfeita o pavão não, irmão, não vale a pena. Não comece agora a permitir isso envaidecer teu coração. Por mais próspero que você seja, se Deus te permitiu chegar lá, aleluia, o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. E quando o teu coração começar a se encher, pensando, puxa, como tu é o cara, você, como diz outro lá, menos Batista, você tem que voltar a pôr os pés no chão e saber que quem te deixou chegar lá foi Deus. E se Ele tirar a mão por um instante, irmão, até o nosso juízo fica todo desregulado. Entende o que estamos falando? Até o nosso juízo. Tudo que conquistamos, tudo que construímos ao longo de uma vida, sem sombra de dúvidas, é porque o céu permitiu chegar até nós. Pois onde é que entra, pastor, a nossa lição? Esse envaidecimento de achar que é o teu braço que está te dando as vitórias. Esse envaidecimento de dizer é minha cabeça que é boa, mesmo que ela seja boa, foi o Eterno que te abençoou para você ter uma cabeça boa. Entende o que eu estou falando, irmão? Ah, modéstia à parte, eu sou atleta. Quem deu essa disposição para você foi o Senhor. Não tem para onde fugir, irmão. Quando tentar engrandecer teu coração, envaidecer teu coração, você aprenda a tarefa certa de entregar louvores ao Senhor. Sabe, no nosso universo crentez, é normal às vezes alguém procurar, seja você pastor, membro ou aqui da igreja, ou cooperador, às vezes alguém comenta, puxa vida, a tua oração me ajudou, puxa vida, eu venci, blá, blá, blá. Se o cidadão não for de Deus o bastante, ele começa a dizer, comigo é assim mesmo, eu oro e é assim mesmo que acontece. Deus olha de lá e fala, não está aprendendo é nada. Tadinho desse aí, achando que ele que é o cara. Entende o que eu estou dizendo? Uma lição que eu busco praticar e eu aconselho você. Se algum dia alguém chegar com gratidão por você ter ajudado de alguma forma, ajudado, abençoado, orado, ministrado a vitória, você diga, fulano, que bonito. Vamos agradecer junto a Deus? Você entende a linguagem? Vamos agradecer junto a Deus? Não precisa fazer um culto de meia hora, não, uma oração ali de 2, 3 minutos. E você junto diz, Senhor, muito obrigado. Outro dia esse assunto chegou para mim, nós oramos, ministramos e papapá, e a pessoa agora volta para agradecer, e agradecer ao Senhor, meu Pai. Entende sim ou não? É a melhor forma de não se envaidecer. Deixa eu te contar uma. Eu lembro de um caso de um pregador, e esse pregador, um homem de Deus, um homem consagrado, teve um dia que ele estava de fato fazendo um jejum, um propósito de consagração, e no momento em que ele orou e tal, lá caiu um demônio, um espírito maligno incorporou em uma das pessoas que estava naquele culto, e já manifestou, você já deve ter visto possessão demoníaca, e já manifestou colocando a mão para trás e fazendo aquela ruaça. Alguns são todo teatrais, mas são vencidos, derrotados, e estava todo teatral, e dizendo, ai, eu não aguento com esse povo. Olha, irmão, olha só, eu não aguento com esse pastor, não olha para mim não, pastor, tu está jejuando demais, tu está trabalhando demais. Entende o que eu estou querendo dizer, sim ou não? Tentando o que, irmão? Envaidecer o pastor. Tu está muito forte, eu não aguento contigo. O pastor aquele dia estava no óleo do Espírito, e já entendeu, irmão, a cilada. Falou, maligno, eu já entendi qual é a tua, você não vai me enganar não, Satanás. Se eu estou forte é porque eu tenho alguém mais forte na minha retaguarda e na minha frente. Aí levantou a voz em oração, nada de converser com o maligno, levantou a voz em oração, mandou fogo na cara do bicho, libertou a moça, e assim tem de ser feito. Imagina se esse pregador se envaidecesse. Tá vendo, igreja? Sabe, querendo pôr respeito?
Está vendo, igreja? Me respeitem. Você entende o que eu estou falando? Me respeitem. Falem comigo, eu acho que eu só tenho um horário daqui 90 dias. Irmão, teria caído. Entende o que eu estou dizendo? Se chegamos lá, se está acontecendo, se estamos vencedores e tal, glória a quem, irmão? Glória a Deus. Solta um glória a Deus bonito daí, irmão. Glória a Deus, glória ao Senhor. Aí, irmão, ele ficou literalmente igual um bicho comendo grama no pasto. Indo agora ao verso 34, eu completo a lição e a história desse homem Nabucodonosor. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, o que ele fez? Levantei ao céu, o que, irmão? Os meus olhos. É isso aí que a gente tem que fazer. O soberbo tem que aprender a parar de ficar olhando para si e olhar para onde, irmão? Levantar os olhos. Levantei os meus olhos e voltou a mim, oh Deus querido, o que, irmão? O meu entendimento. E eu, o que ele fez? Bendisse o Altíssimo, que mais? Louvei, que mais? Glorifiquei, que mais? Ao que vive para sempre, porque o seu domínio é um domínio sempre eterno, e o seu reino, lê o final, é de geração em geração. O juízo dele voltou. Diga amém, gente. O juízo dele voltou. Fecha a Bíblia ali adiante. Leitura é essa. Prática. Qual é, pastor? Se tratando de família hoje, qual é, pastor? Pois eu te ajudo. Irmão, tudo que você tem, você precisa passar essa visão, inclusive para a sua casa, para a sua família. Foi Deus quem deu. Veio da paz de Deus. Não tem por que se envaidecer, não tem por que fazer força, não tem por que forçar a barra, não tem por que dar carteirada. Não, é assim mesmo. Se Deus quis te abençoar, quem é o maligno para amaldiçoar alguma coisa que Deus abençoa, irmão? Não tem para onde correr. Mas a palavra de ordem hoje é: dê louvores a Deus. Esteja com o pé no chão. Eu arrisco dizer que algumas pessoas ainda não ganharam as maiores vitórias porque não tem um pé no chão. Está entendendo? Vou dizer de novo. Eu arrisco dizer que tem gente que ainda não alcançou maiores vitórias porque não tem o pé no chão. Se na situação que ela está agora, ela já enfeita o pavão, imagina se ela... Entendeu? Imagina, seu Antônio, se ela ainda cresce. Imagina se na posição que ela está, ela já é metida e orgulhosa. Imagina se ela se tornar uma autoridade maior. Quem segura, quem aguenta? Quem aguenta o ego de alguém desse jeito? Palavra de Deus para nós. Não temos nenhum problema de orar e crer em dias melhores. Não temos nenhum problema de orar por dias melhores, crescimento financeiro. Não temos resistência nenhuma sobre esse assunto. Mas a palavra de ordem hoje é: permaneça com os pés no chão. Vira aí para o vizinho e diga: permaneça com os pés no chão. Os pés no chão. E quando você chegar lá, o que deve fazer? Dar louvores a Deus. Você pode dar louvores a Deus? Aplauda Cristo bem forte, diga obrigado, Jesus.